Eu sou Mariana, tenho 36 anos, e se você estivesse em minha sala de estar agora, vendo minhas paredes cheias de quadros e diplomas da USP, jamais acreditaria que o apelido que meu pai mais gostava de me dar era a vergonha silenciosa. E acredite, no universo da família Bittencourt, de advogados e médicos renomados de São Paulo, ser silencioso era a pior ofensa. Meu pai, doutor Alencar Bittencourt, era um titã da oftalmologia. Um homem cuja voz reverberava não só nos corredores do hospital, mas em cada reunião de família. Ele era a definição de sucesso que a sociedade brasileira ama: poder, status e dinheiro. Eu? Eu era a ovelha negra, a historiadora que trabalhava restaurando documentos antigos na biblioteca municipal. Um emprego que, segundo ele, não passava de um hobby caro para uma mulher adulta. Minha mãe, Lúcia, era o amortecedor silencioso. Ela sorria com os lábios, mas seus olhos mostravam a dor de não poder me defender. Ela havia se acostumado a viver sob a sombra da excelência do marido e dos meus irmãos, Daniel, o neurocirurgião, e Carolina, a promotora de justiça. Minha vida era uma constante preparação para o tradicional almoço de domingo dos Bittencourt, um ritual sagrado de vaidade e competição que acontecia a cada 15 dias em nossa mansão no Morumbi. Esses almoços não eram sobre comida ou união, eram arenas. Uma passarela onde Daniel desfilava seus novos equipamentos de cirurgia de ponta e Carolina, seus casos de alto perfil que estampavam a Folha de São Paulo. Eu sempre estava lá, no canto, tentando ser o mais invisível possível, degustando a feijoada ou a moqueca com o máximo de dignidade. Naquela manhã em particular, o clima estava ainda mais pesado. Meu pai havia descoberto meu último projeto, algo que eu mantive em segredo por quase um ano. A restauração do acervo particular de um famoso escritor modernista brasileiro, cujos manuscritos estavam quase perdidos. Para mim, era o trabalho da minha vida. Para ele, era apenas mais uma prova de que eu estava perdendo meu tempo em algo sem retorno financeiro tangível. A mesa estava posta com a porcelana portuguesa, os talheres de prata da bisavó e o cheiro da costela assada pairava no ar, aquele cheiro de domingo abastado paulistano. Antes que o primeiro brinde pudesse ser feito, e se você se identifica com essa pressão familiar, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque você vai querer ver como essa história de humilhação pública termina. Meu pai pigarreou, batendo levemente o garfo na taça de cristal, um sinal para o silêncio que ele tanto amava impor. Ele começou seu discurso de abertura, uma ode à família e ao sucesso, que sempre culminava em uma lição de moral direcionada a mim. Hoje celebramos a conquista de Daniel. Ele começou com um sorriso de orelha a orelha. Seu novo consultório é a prova de que o sangue Bittencourt é feito para a excelência e o serviço à elite. Daniel sorriu com modéstia ensaiada. E claro, Carolina continua a defender a moral e os bons costumes de nossa cidade, um farol de integridade em um mar de corrupção. Carolina fez um aceno de cabeça. Então, o olhar de Alencar se voltou para mim, um olhar que misturava pena e desgosto. E temos Mariana, ele disse com uma pausa dramática, que com sua paixão por papéis velhos insiste em morar no passado quando poderia estar construindo um futuro de verdade. É uma pena, um fracasso da família, devo dizer, mas um fracasso com um diploma de uma boa universidade. A palavra fracasso ecoou na sala de jantar. Minha garganta se fechou. Eu senti os olhares de pena da minha mãe e o escárnio disfarçado dos meus irmãos. Era o ponto de ebulição. A humilhação era pública, aberta, sem disfarces. Eu já estava ensaiando minha desculpa para ir ao banheiro e chorar em silêncio quando a campainha tocou. Ninguém esperava visitas. Meu pai franziu a testa, irritado pela interrupção de sua performance. O toque da campainha era o som da minha salvação, mesmo que eu não soubesse disso na hora. A empregada, Maria, voltou à sala visivelmente nervosa, sussurrando algo no ouvido de meu pai, cujo rosto mudou de indignação para um choque paralisante. O quê? Ele está aqui? Agora? Meu pai, o Dr. Alencar, parecia ter visto um fantasma. Maria confirmou com a cabeça. Meu pai se levantou, a postura rígida, a autoridade esvaziada. Peçam que ele espere na sala de música, ele ordenou, a voz rouca, quase inaudível. Ninguém entendeu. Quem poderia ser tão importante a ponto de desestabilizar o grande Alencar Bittencourt? Ele saiu da sala apressadamente, deixando o almoço no mais completo silêncio. A curiosidade era palpável.
Daniel tentou bisbilhotar, mas minha mãe o segurou pelo braço, balançando a cabeça em negação. Eu me permiti respirar. A crise havia sido adiada. Cerca de 10 longos minutos se passaram. Meu pai retornou, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava um senhor de terno de linho impecável, cabelos grisalhos bem cuidados, com uma aura de serenidade e poder discreto. Ele parecia ter saído de uma capa de revista de negócios. Mas o que realmente chamou a atenção foi a reação do meu pai. Ele estava submisso, quase curvado, um contraste gritante com o ditador que momentos antes estava me humilhando. Família, meu pai começou com uma voz que tremia ligeiramente. Este é o senhor. João de Andrade. Ele é um velho conhecido. João de Andrade? O nome não me dizia nada, mas bastou o meu irmão Daniel sussurrar para a Carolina. João de Andrade? O magnata da tecnologia, dono da Andrade Digital? Carolina arregalou os olhos. A família inteira o conhecia pelo nome, não por relação pessoal. Ele era uma lenda viva do mercado. O homem que havia transformado um pequeno startup em uma potência global de software. O tipo de pessoa que meu pai sonhava em ter como paciente ou amigo íntimo. O Sr. Andrade sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso que contrastava com a tensão no ambiente. Ele se dirigiu diretamente a mim, ignorando completamente meu pai. Mariana, é um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Eu sou João e sou o convidado inesperado, como seu pai me apresentou. Eu, completamente confusa, apenas consegui balbuciar um prazer, Sr. Andrade. O magnata então fez algo que chocou a todos. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado, bem no centro da mesa. Meu pai estava visivelmente ansioso. Alencar, você não me disse que sua filha estava aqui? João disse com um tom de repreensão gentil. Eu vim de Brasília de última hora especificamente para falar com ela. O choque na sala era tão denso que quase dava para mastigar. Daniel e Carolina, acostumados a serem o centro das atenções, estavam mudos. Meu pai tentou intervir. João, nós estávamos discutindo alguns planos familiares e talvez você queira conversar com Mariana em meu escritório. O Sr. Andrade levantou a mão, cortando meu pai com autoridade silenciosa. Não se preocupe, Alencar. O assunto é precisamente o motivo pelo qual você me convidou. Eu vim formalizar minha parte no projeto Acervo Modernista. Ele se virou para mim, seus olhos brilhando de respeito. Mariana, seu trabalho de catalogação e restauração do acervo de Mário de Andrade não é apenas hobby ou papel velho, como ouvi. É um tesouro nacional. Sua metodologia de preservação digital é revolucionária. Meu fundo de investimentos em inovação cultural estava buscando algo assim há anos, e o que você desenvolveu com recursos escassos é um milagre. Minha equipe de curadores e eu estamos dispostos a investir 4 milhões de reais no seu projeto, transformando-o em uma fundação privada, com você como diretora executiva. Além disso, ele fez uma pausa, olhando diretamente para Alencar. Eu preciso de uma especialista em cultura com seu nível de integridade para gerir a curadoria digital da Andrade Digital. É uma posição de vice-presidência, com um salário inicial que, bem, está muito acima do que qualquer historiador poderia sonhar. Minha visão embaçou. A sala inteira girava. A sala de jantar, antes um palco de humilhação, transformou-se em um tribunal onde meu pai era o réu. A oferta de João de Andrade não era apenas um resgate financeiro. Era uma validação massiva, pública e inquestionável. Os 4 milhões de reais para a fundação e o cargo de vice-presidente na Andrade Digital eram um tapa de luva de pelica que meu pai jamais poderia ter imaginado. Eu olhei para ele. O doutor. Alencar estava pálido. A máscara de soberba rachada, revelando um homem inseguro e envergonhado. Seus lábios tremiam, e ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele tentou encontrar as palavras, mas só conseguiu produzir um som gutural. Minha mãe, Lúcia, tinha lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alívio e orgulho. Daniel e Carolina, por sua vez, estavam com o profissionalismo completamente abalado. O neurocirurgião e a promotora estavam reduzidos a parentes invejosos, suas carreiras, de repente, parecendo monótonas e previsíveis ao lado do meu hobby milionário. 4 milhões de reais, Alencar, João repetiu, saboreando o momento, embora seu tom fosse sempre de gentileza. Tudo isso graças aos papéis velhos de Mariana. E para ser justo com ela, o que você estava discutindo antes era exatamente o motivo da minha visita.
Eu soube que você precisava de ajuda para gerir o patrimônio do seu hospital, que está passando por uma crise de liquidez por causa de investimentos ruins. E foi a Mariana quem sugeriu meu nome como consultor estratégico, dizendo que, apesar de nossas divergências, você é um cirurgião brilhante e merecia uma segunda chance para salvar o negócio da família. A revelação atingiu meu pai com a força de um soco. Eu, o fracasso da família, estava ali, sentada, não apenas salva por um magnata, mas também tendo sido a ponte para a salvação financeira dele. Eu finalmente encontrei minha voz, calma e firme. Pai, eu disse sem gritar, mas com a autoridade que a nova situação me concedia. O Sr. Andrade está aqui para fechar nosso acordo, mas eu pedi a ele que olhasse o seu caso também. Ele é um dos poucos que podem salvar o hospital. Minhas palavras foram uma flecha de perdão disfarçada de negociação. Eu não queria vê-lo quebrado. Eu só queria que ele me visse. João, percebendo o subtexto, pegou uma caneta e um guardanapo de linho. Alencar, eu estou disposto a ajudar a reestruturar seu hospital, mas com uma condição não negociável. Você vai tratar sua filha, Mariana, com o respeito que ela merece. De agora em diante, não como uma dependente ou um fracasso, mas como uma colega de negócios de sucesso. Seu hospital precisa de visão, e a Fundação de Mariana tem a visão de futuro que seu negócio perdeu. O silêncio na sala de jantar foi a resposta mais eloquente. Meu pai olhou para mim, seus olhos marejados de uma mistura de humilhação e gratidão. Era a primeira vez que eu o via realmente vulnerável. Ele, o homem de aço, estava dependendo do fracasso dele. Ele balançou a cabeça, aceitando a condição. João então me entregou o guardanapo assinado, com o valor e as condições. Um pré-contrato simbólico, mas com peso de ouro. Ele havia virado o jogo, mas de uma forma que não era apenas uma vitória para mim. Era uma chance de cura para todos. Nos dias que se seguiram, a notícia do investimento de João de Andrade e meu novo cargo correu os círculos sociais de São Paulo mais rápido do que a fofoca de celebridade. De repente, a vergonha silenciosa da família Bittencourt se tornou a jovem visionária da cultura e tecnologia. Os telefones de Daniel e Carolina não paravam de tocar, mas dessa vez as perguntas eram sobre mim. Eles se esforçavam para dizer que sempre acreditaram em mim, uma mentira deslavada que eu ouvia com um sorriso educado e um nó na garganta. Meu pai começou a me tratar de forma diferente, não com carinho imediato, mas com um respeito profissional cauteloso. Ele me chamava de Doutora Mariana na frente dos outros e passou a pedir minha opinião sobre a organização dos arquivos e a gestão de pessoal do hospital. Era estranho, frio, mas era o tipo de validação que ele era capaz de dar. Eu sabia que o verdadeiro desafio não era o sucesso, mas sim a mudança no relacionamento. A vingança profissional estava completa. Eu havia provado meu valor, e o universo tinha me dado um cheque de 4 milhões de motivos para que meu pai me respeitasse. Mas o perdão não se compra com dinheiro. Ele se constrói com tempo e atitudes. O Sr. Andrade me ligou uma semana depois, não para falar de trabalho, mas para me dar um conselho. Mariana, você venceu o jogo de poder, ele me disse. Agora, vença o jogo do coração. Aquele almoço foi um espinho no seu pai. A cura de um espinho é a retirada, não a pressão contínua. Seja a grandeza que ele não soube ver. Eu refleti sobre suas palavras. Na manhã seguinte, eu fui até o escritório do meu pai no hospital. Ele estava sozinho, olhando pela janela. Pai, eu comecei. Eu não estou aqui como vice-presidente da Andrade Digital, mas como sua filha. Ele se virou surpreso. Eu sei que você estava preocupado com o hospital. Eu sei que a pressão da sociedade te transformou em quem você é. Eu não quero mais lutar com você. Eu só quero que você saiba que eu usei o seu nome para ajudar o senhor Andrade a chegar até mim porque eu precisava do investimento, mas eu não contei a ele sobre a sua situação financeira para te humilhar. Eu fiz isso porque, no fundo, eu não queria que o legado que o vovô construiu ruísse. Eu entendi que o que você queria de mim não era dinheiro, mas que eu fosse segura e respeitada. Minhas palavras o tocaram profundamente. Ele nunca havia admitido que me humilhava por medo de que eu falhasse e fosse vista como uma fracassada pela sociedade. O ar no escritório estava carregado de anos de ressentimento não dito. Meu pai caminhou até a mesa e pegou um envelope antigo, amarelado. Quando você tinha 10 anos, você escreveu uma redação na escola. Ele disse com a voz embargada. O tema era: o que você quer ser quando crescer? Todos os outros filhos de meus amigos escreveram médico ou advogado. Você escreveu arqueóloga de palavras.
para que histórias antigas não morram. Eu guardei isso, Mariana. E todos os dias eu olhava para este papel e via a menina que eu não conseguia proteger. Eu queria que você tivesse uma vida fácil. E no meu mundo, só o dinheiro e o poder davam essa facilidade. Eu tentei te quebrar para te reconstruir a minha imagem, a imagem que eu achava segura. Eu falhei. Eu fui um pai horrível. Ver meu pai, o homem que nunca havia se desculpado na vida, chorar e admitir que me humilhava por medo, foi mais impactante do que os 4 milhões de reais. Não era um pedido de perdão clichê. Era uma confissão. Um reconhecimento de que seu sistema de valores estava quebrado. Eu não preciso que você me perdoe agora. Ele continuou, secando as lágrimas. Eu preciso que você me dê a chance de te respeitar. Eu te chamei de fracasso porque eu estava me sentindo um fracasso como pai. Naquele momento, a vingança se desfez. Ela se transformou em compreensão. O doutor, Alencar Bittencourt, não era um monstro, mas um homem preso às expectativas de uma sociedade que ele mesmo ajudou a criar. Eu respirei fundo e o abracei, algo que não fazíamos desde que eu era criança. O abraço foi desajeitado, estranho, mas real. Pai, o fracasso não é não ter dinheiro. Fracasso é desistir de quem a gente é por medo do que os outros vão pensar. Eu me afastei. Eu não desisti. E você também não pode desistir de si. Vamos salvar o hospital juntos. Eu cuido da reestruturação. E você cuida das cirurgias. Uma equipe, certo? Meu pai sorriu. Um sorriso cansado, mas que parecia vir do fundo da alma, não de um script social. Ele finalmente me via. Não como uma extensão de sua vaidade, mas como uma aliada. O almoço de domingo seguinte foi diferente. O ambiente estava leve, o silêncio era de paz, não de opressão. Não havia mais competição. Daniel falava de suas novas técnicas. E Carolina, de um caso pro bono que ela estava ajudando, e eu falava sobre o lançamento da fundação. Meu pai me ouvia atentamente, fazendo perguntas sobre a estratégia de preservação digital. Não era mais a arena de gladiadores de antes. Era uma mesa de família. A reconciliação, embora não dita pela palavra, estava ali, na leveza das conversas, no respeito recém-adquirido. Eu usei os fundos de João de Andrade e minha nova posição na Andrade Digital para criar uma plataforma que digitalizou não apenas o acervo modernista, mas também documentos históricos de várias cidades brasileiras. O projeto se tornou um sucesso estrondoso, democratizando o acesso à cultura e provando que a história e a tecnologia poderiam sim andar de mãos dadas, gerando lucro e valor. Meu trabalho, que antes era hobby caro, se tornou um motor de inovação social. Meu pai conseguiu reestruturar o hospital com a ajuda do Sr. Andrade, e ele passou a dedicar mais tempo à família e à filantropia. A pressão social continuava, claro, mas ele não era mais seu prisioneiro. A grande virada do jogo não foi apenas a chegada de João de Andrade. Foi a minha escolha. Eu poderia ter usado a minha vitória para esmagar meu pai, para me vingar da humilhação pública, deixando-o falir. Essa teria sido a vingança mais fácil e mais agressiva. Mas eu escolhi o caminho mais difícil. O caminho da mudança de vida. Eu o ajudei porque, no fundo, eu não queria ser igual a ele. Eu não queria que o meu sucesso viesse da ruína de alguém, nem mesmo do meu pai. Eu queria que o meu sucesso fosse um veículo para a grandeza, tanto minha quanto da minha família. E foi exatamente isso que aconteceu. Naquele último almoço de domingo, meu pai se levantou, a taça de vinho na mão. Ele não estava fazendo um discurso de vanglória. Ele olhou para mim, para a minha mãe, para meus irmãos e disse: Eu tenho um orgulho imenso de meus filhos, e em especial de Mariana, que nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que se ganha, mas no valor que se cria. Ela provou que a inteligência e a integridade valem mais do que qualquer cirurgia ou caso judicial. Ela é a nossa bússola. Foi a maior declaração de amor e respeito que ele poderia me dar. E o mais fascinante de tudo? Eu descobri que João de Andrade não era apenas um velho conhecido. Ele havia sido o mentor do meu avô. E meu avô, antes de morrer, deixou uma carta para ele, pedindo que cuidasse de Mariana, a única que entende o verdadeiro valor do legado familiar. A surpresa final era que meu sucesso havia sido planejado, não por mim, mas por aquele que sempre acreditou na minha arqueologia de palavras. O convidado inesperado virou o jogo. Mas quem realmente virou a chave para a mudança de vida fui eu,
ao escolher o perdão e o auxílio em vez da vingança fria. Meu pai e eu passamos a ter uma relação de respeito mútuo, um final que não é feliz, no sentido de conto de fadas, mas é real, construído sobre os escombros de um passado tóxico. O sucesso não é um destino. É a liberdade de escolher quem você quer ser e quem você quer manter ao seu lado. Se você passou por uma situação de desvalorização familiar e essa história te deu força, quero te fazer um último pedido. Ative o sininho para não perder nenhuma história real como essa. E me diga nos comentários: se você estivesse no meu lugar, no auge da sua vingança, você teria ajudado seu pai ou o teria deixado enfrentar as consequências sozinho?